quê? Ora bem, eu queria dizer-vos que o que já disse, penso, o ano passado, e acho que já repeti outros anos, que é o meu mês de fevereiro passa a ter algum sentido maravilhoso quando de repente há um convite das correntes. Porque é o mês que eu gosto menos no ano. Janeiro ainda é o rescaldo, ainda vou estar com amigos, que não estive antes, essas coisas todas. Ainda vamos beber uns copos ali com o Santos. Mas depois de fevereiro não tem assim nada de especial. E as correntes modificam tudo, tornam o mês mais encantador do ano. Está ali a sorrir o Dr. Diamantino, a quem eu começo já também por agradecer todo o carinho que tem tido comigo ao longo destes anos. Queria agradecer às correntes descritas e queria agradecer, porque esta pessoa mal educada não a fez, não é? À Manuela, ao Sílvio, a toda a equipa. E vocês também são equipa, porque sem vocês isto também não funcionava, não é? Portanto, um grande obrigada a todos. Obrigada. Este textinho tem um título para se perceber mais ou menos do que é que eu vou falar. Eu vou ater-me, sobretudo, exatamente à proposta do Álvaro Laborinho Lúcio para esta mesa. E chamei-lhe Cicatrizes Renováveis, conversa com Álvaro Laborinho Lúcio. Falamos acerca do que é a esperança e qual restauro necessita este tempo para engendrar um tempo novo, temas maiores do livro da selva. É que se não for aqui, nas correntes, onde tanto foste e continuas a ser, não terei uma oportunidade tão íntima para conversar contigo. Ao falar dos lugares da pandemia, que tanto tem a ver com este restauro urgente, dizes que o teu quarto dá para o mar. Mas nem sempre vemos o que vemos quando a dor da perda se estende aos olhos. Do quarto onde antes se via o mar, a tua voz murmura: do meu quarto vê-se Santiago. Esta ausência inquieta e dolorosa, frente ao mar, faz-te sentir que ninguém regressa ao Chile da mesma maneira, ainda que o velho continue a ler romances de amor por toda a eternidade. Aqui perto, ninguém regressa como antes a Nazaré, nem a Lisboa, nem a outras cidades que cativaste. Sem ti, as cidades perderam muito da sua graça, a infinita gentileza, o saber a toda a prova que saía da tua boca como se pronunciasse uma letra, uma palavra insignificante. E também os teus gestos eram fala de uma elegância essencial, mesmo no elevador do Axis Vermar, onde invariavelmente perguntavas para que andariam as pessoas, todas, algumas turistas desconhecidos. Eras o rapaz do elevador, com o sorriso, a tocar às campainhas dos andares. Aqui, na Casa das Correntes, imerso na Casa Manuel Lopes, os livros que usavas ler a toda a hora, havias de folheá-los de noite para os que te acorriam. Como um tesouro secreto, discorrias lentamente pelos quartos, subindo a cada estante, e ainda sinto as tuas palavras a ecoar em mim. E não quero que desfolhem, que caiam nunca. E as correntes não deixam isso. É sentir, é pensar neste resgate do tempo, que as correntes seguram as hastes das palavras, das folhas do amor e cuidem das raízes do tempo novo. Cabe-nos a nós construir o tronco e as folhas. E se formos audazes, podemos sonhar frutos, mas sem esperar que o pomar seja tão perfeito como o imaginamos. É que numa democracia são inevitáveis as falhas, porque a democracia é à medida da nossa humanidade. Nesse sentido, Derrida define-a como uma promessa que nunca se pode cumprir. Aceitá-la, querê-la, amá-la, é aceitar o erro e as cicatrizes sucessivas que são o pilar do restauro para um tempo novo. Por isso, a democracia é o processo e o lugar das fendas, das aberturas, das rachadelas consecutivas, que numa perspectiva lúcida, que é a tua, permitem que a luz entre e que se caminhe em liberdade para melhores dias e também para novos erros. Só que estes não devem nunca fazer pregar a crença na democracia
porque a luz que entra pelas fendas é a liberdade, trazendo com ela os riscos que devemos correr pelo ideal pelo qual estamos prontos a falhar e a erguer-nos. Esta conversa é uma forma de me aproximar de ti, de dar a saber o que pedes ao futuro, e é sem espanto que leio que este restauro passa pela solidariedade. A solidariedade encontraste em algumas circunstâncias. Há poucos anos ela estava à varanda, aprisionada por um vírus que surpreendeu o mundo. Estava aí, como todas as pessoas que amam e esperam à varanda que surja um amado para as libertar. De varanda a varanda, ou entre janelas, o coro de vozes e canções davas o nome de solidariedade ao canto a tantas vozes varandinas. Tal como na tragédia antes de Sócrates, nesses anos de confinamento, exaltando o coro confundia-se aos protagonistas. Digo contigo o receio que a sociedade dos vivos tinha de ceder passo à sociedade dos mortos. As pessoas acreditavam que a aprendizagem da Covid as teria ensinado a ser mais solidárias, a viver mais em coro. E eu pensava que 48 anos de ditadura tinha gerado um fruto enorme, ou um pomar inteiro, da certeza firme de não haver retorno. Mas então, por que é que a solidariedade foi sendo engolida à medida que as máscaras caíam? Eu acredito que a solidariedade existe, sobretudo, quando estamos aprisionados, quando somos todos vítimas da mesma ameaça. Em casos extremos, é mesmo um argumento de sobrevivência da espécie. Se é assim, a questão que se coloca é como fazer que ressurja, quando o caos não parece tão pessoal e tão urgente, embora seja. Quando não parece um argumento de sobrevivência, embora seja. E esta é a questão para o tempo novo que em ti se formula. Onde estamos, para onde vamos, como fazemos. O tempo novo está aí. E já devíamos saber para onde ir, ou pelo menos para onde não ir. Mas este tempo chega com novos protagonistas e novas questões. E custa-te a ver as indecisões e dúvidas que não deviam ter lugar neste país de cravos à lapela, duramente conquistados a um tempo onde a pobreza só igualava a boca cozida, interdita a palavras livres. O coro abrangia todo um país em flor. Era cor e protagonista de uma vida viva. O passado ainda não era sombra, era apenas um passado irrevogável. Há sempre, nos grandes autores, uma analogia que se adequa ao tempo que nos habita. Neste caso, encontras a peste de Camus. E a peste, mesmo como figura de estilo, é uma metáfora vivíssima do mal que se vai espalhando pela polis. Se não nos empenharmos no restauro, questionas, redefinindo-te ao fim do confinamento, ficaremos fechados na rua? E eu pergunto, com o futuro aberto à possibilidade de voltar atrás, com a baliza sem guarda-redes, fechados na rua, ficamos perante uma bola que pode aparecer de qualquer lado, aleatória para quem defende, bem congeminada para quem desfere o golpe. Álvaro, estamos a falar da situação presente, de uma ratazana gulosa chamada ditadura, que pensávamos ter extirpado e que agora vem ensombrar-nos os dias do melhor sol de um tempo que pensávamos novo para sempre. Porque a nova peste é a emergência de ditaduras e o rato guloso já tropeçou no meu pé de todos nós. Não adiantou lavá-lo, esfregá-lo, desinfetá-lo. O aparecimento do rato em Orão, como bem notaste, é sintoma de doença grave e contagiosa e nós nem imaginamos a extensão dos danos. Todo o contágio origina um coro de infectados. Este coro que ameaça o tempo novo repete apenas um ruído de ódio fácil de aprender, com o mesmo refrão e uma letra que entra no ouvido, mas vicia como cocaína. Acenamos um não perentório, enquanto dizemos nunca mais. A cidade não é de pedra, mas de homens,
diz Karl Argan. Mas hoje as cidades são discursos sobre as cidades. A vida é mais comentada nos ecrãs do que vivida. É mais comentada do que objeto de uma crítica. É urgente dizer nunca mais, mas não basta. É preciso criar as condições para que as fragilidades e complexidades do ser humano não abalem a democracia, mas que a democracia possa integrar estas variáveis tão nossas. Dizes-me, a esperança não se pode traduzir numa posição de espera. Tem de tornar-se uma verdadeira obra em construção. Esta frase leva a pensar que a construção não pode ficar-se na esperança aérea, mas há de constituir-se como corpo de esperança da sua materialidade. Construção coletiva, coral, sem a mudez da indiferença. O conduz à tua ideia de revigoramento do espaço público, da interlocução necessária à construção de comunidades diversificadas. Podemos tomar como guia da mentalidade do tempo que se quer uma arte que vem do século XV e que opera o restauro entre o velho tempo e o novo. Como devem imaginar, estou a falar do kintsugi. Técnica japonesa de reparação de cerâmicas, rachadas obviamente, que preenche as falhas de uma peça cobrindo-as de resina misturada com pó de ouro, prata ou mesmo de platina. Pelo restauro, a peça torna-se única, integrando na sua identidade as feridas a que foi sujeita. As cicatrizes significam um processo de aceitação da ferida, a história que dela advém e o motor de mudança assente nesta resistência persistente, não já por imposição de um vírus, mas por escolha solidária. Penso que posso dizer que é para conferir corpo à esperança que convocas Jorge Luís Borges quando este diz: talvez a ética seja uma ciência que desapareceu do mundo inteiro. E continua Borges: não importa, teremos de inventá-la outra vez. E eu respondo: teremos de inventar sempre, sempre. E creio que é este o grande restauro para o tempo novo. Obrigada.